Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos dar início ao nosso estudo do livro A Gênese de Allan Kardec. Então, vamos seguindo um pouquinho mais aquela tendência que tínhamos do Evangelho no Lar. Então, peço a todos que estão entrando agora, por favor, que se separem, água fluidificada, que se acalmem, que sentem, que relaxem, deixem as boas vibrações fluírem no corpo de cada um de vocês. Então, a todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. E assim podemos aguardar um pouco mais pessoas entrarem para que aí sim possamos dar início. Luísa Caroline Jardim, boa tarde. Cida, boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas que estão entrando. Hoje nós iremos iniciar o nosso estudo da Gênese de Allan Kardec. Então, peço a todos vocês que possamos ir elevando o nosso pensamento, deixando as boas vibrações fluírem em nosso corpo. Por enquanto, ainda vamos seguir essa mesma tendência que tinha do Evangelho no Lar, né? Esses mesmos preceitos. Mas caso tenha necessidade de mudança, caso vocês queiram que mude, e aí a gente pode fazer uma coisa diferente. Ok? Antes de mais nada, eu só queria mostrar que esse é o meu modelo da Gênese. Não é a edição da ID, não é a primeira edição, como muitos chamam, né? Mas isso não tem importância, o importante é nós fazermos o estudo em si. Então, bom, como algumas pessoas já entraram, assim possamos dar início ao nosso estudo. Olá a todos. E se quiserem, peço para vocês, separem um copo d'água com água fluidificada para deixar ao lado de onde vocês irão fazer o estudo. Alguns vão se questionar e achar meio estranha essa minha atitude de pedir água fluidificada. Mas não é o estudo do livro que fluidifica a água, tá? São as pessoas, são os espíritos que estão na nossa equipe espiritual. Então, sem muita demora, vamos começar em si. Vamos fazer então uma oração, uma prece inicial. Vamos fazer um Pai Nosso. Então, vamos começar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, nós livrai-nos de todo e qualquer mal. Amém. Bom, então vamos começar o estudo em si. Antes de mais nada, só queria dizer uma coisa, fazer um alerta. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao tema, ou alguma dúvida posterior que vocês tenham em relação à Gênese, escrevam no final, quando eu terminar de fazer a palestra. Então, vocês podem escrever no final para mim, eu estou com dúvida. Aí depois a gente faz uma prece final e aí eu leio os comentários, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos começar. Capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita. Então, eu vou fazer uma leitura breve e aí a gente começa a falar sobre o capítulo em si. Pode-se considerar o Espiritismo uma revelação? Neste caso, qual o seu caráter? Sobre o que está fundada a sua autenticidade? A quem e de que modo foi feita? A doutrina espírita é uma revelação no sentido teológico da palavra. Quer dizer, é em todos os pontos um produto do ensinamento oculto vindo do alto? É absoluta ou suscetível de modificações? Trazendo os homens à verdadeira, pronta a revelação que não teria por efeito impedi-los de fazer o uso de suas faculdades, uma vez que lhes pouparia o trabalho da pesquisa? Qual pode ser a autoridade do ensinamento dos espíritos se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Qual a utilidade da moral que pregam se essa moral não é outra senão a do Cristo que se já conhece? De uma revelação não pode se encontrar em si mesmo, em sua consciência, tudo o que lhe é necessário para se conduzir? Tais são as questões sobre as quais importa nos fixemos. Bom, então vamos começar em si com o contexto desse início, dos caracteres da doutrina espírita. Porque aqui ele quer dar aquela introdução de como podemos entender o funcionamento. Por que o espiritismo é uma revelação?
Porque em si ele é considerado uma revelação. Então temos que partir ao princípio do princípio. Ainda na época de Jesus. Então Jesus estava com os seus discípulos, com seus apóstolos, né? Todos reunidos em um processo de lava-pés. Está no Evangelho de João, capítulos 13 ao 17. E eles estavam lá, nessa sala, e após concluírem esse procedimento de aconteceu do lava-pés, que passa também no versículo 13 de João, Judas tinha saído da sala. Só que nisso, Jesus já tinha uma noção do que iria acontecer. Então ele chega para os discípulos dele, né, os apóstolos, e ele diz o que iria acontecer, né? Que posteriormente o Consolador, ele iria enviar o Consolador prometido, né? O Pai dele iria enviar o Consolador prometido, que viria para nos esclarecer. E que ele diz que não seria ele e que viria através do Espírito de verdade. Então, após ele fazer essa afirmação, né? Porque os discípulos que estavam lá, os apóstolos e discípulos, não sabiam que Jesus seria entregue. Porque nesse momento Judas tinha saído da sala onde eles estavam. E nesse processo, quando Judas saiu, eles não suspeitaram dele, porque geralmente Judas tinha justamente ele fazia isso. Ele saía das salas onde ele negociava com as pessoas, onde ele negociava com todos. E após ele sair, Judas trouxe novamente trouxe os guardas com ele para levarem Jesus. Só que Judas não fez isso por intenção, por achar que iriam matar Jesus. Não, porque um dos problemas que todos os apóstolos tinham na época era acreditar que Jesus seria um líder, um rei, só que um rei material, um rei terreno, que teria um trono, um castelo, e eles seriam os seus fiéis apóstolos, seus servos, que iriam governar esse reino. Mas não é esse reino que Jesus veio trazer, mas sim o reino espiritual, o reino da mudança interior do ser, o reino de Deus, que não é algo material. Então, os apóstolos ainda estavam muito findados nesse pensamento. E Judas, crente que caso levassem Jesus, Jesus teria alguma atitude e ele se tornaria um rei. Teria acontecido alguma coisa, uma revolução, e ele não achou que se os guardas levassem ele, ele seria morto, que é o que iria acontecer. Então, voltando à parte da predição que Jesus diz, né? Que ele estava lá com os apóstolos, ele diz que Deus enviaria o Consolador prometido. E que não seria ele, que fique meio claro. Mas ele também acrescenta outra coisa, e ele diz, vocês os reconhecerão, porque ele já esteve com vocês. Então, muitos acham... É um assunto um pouco complicado, principalmente na doutrina, porque tem umas opiniões diversas. Que o Espírito de verdade seria que é Jesus. Porque alguns acham que não é, outros não. E ele fez parte de trazer todo esse cabedal que iria vir para o futuro. Porque o próprio Jesus diz que ele não conseguiria concluir os ensinamentos dele, que as pessoas ainda não estavam prontas na época. Então ele faz, depois de fazer essa predição, Judas traz os guardas, né? Ele sai, ele entra em contato com os guardas levam Jesus, e aí acontece o que nós conhecemos, né? Bom, então, partindo disso, passaram-se vários e vários anos, e após essa predição que Jesus fez, porque como o povo ainda necessitava dessa continuação, dessa explicação, para continuar os ensinamentos que ele não poderia concluir naquele momento, tanto porque ele já sabia que Judas iria trair ele naquela hora, e que o povo ainda não estava preparado para ter um entendimento total sobre o assunto. Então, passando-se um bom tempo, vários e vários anos, daí chega o efeito da codificação. Então, começamos na época em que Kardec, Hippolyte Denisard de Leon, é um pedagogo muito bom, diga-se de passagem, um cientista muito genial, estava tendo um efeito que estava ocorrendo muito naquela época de Kardec, que era um efeito das mesas giratórias, as mesas que começavam a se levantar, a se erguer, que as pessoas até falavam que eram as mesas dançavam
naquele período, né? E decorrente desse fenômeno que as mesas começavam a se mover sozinhas, a fazerem barulhos, ruídos, tanto se erguendo como caindo e quebrando, Kardec a princípio não deu muita. Kardec, que é o Ripotelier Denisard Rivael de Leon, para quem não sabe, é um pseudônimo que ele assume, que seria um pseudônimo de uma reencarnação anterior dele. Aí ele usa esse nome substituindo. A princípio ele não deu muita importância para esses fenômenos. E com o decorrer do tempo, ele começou a notar isso, que muitas pessoas começavam a entrar em contato com ele para relacionar esse assunto, e ele começou a se interessar sobre isso. Ele foi buscar mais a fundo, e aí ele descobriu que em uma comunicação que ele teve, que ele conseguiu autentificar muito conteúdo. Muitas coisas que os espíritos passavam para ele, ele começava a notar que tinha algo muito grande ali. Ele foi até numa casa onde tinha uma menina, uma jovem, muito, acho que entre os 15 e 16 anos dela, e ela começou a psicografar, né, trazendo várias coisas. Só que não é a psicografia como nós conhecemos, não é tão atualizada, era uma psicografia mais antiga, onde tinha um cesto preso a um lápis, e a pessoa só encostava o dedo no cesto e o lápis começava a se mover sozinho. Por quê? Porque os próprios espíritos que estavam atuando diretamente. E antes desse fenômeno, né, também ele entrou em comunicações com alguns outros médiuns para tentar consultar isso. E entre outros faziam ruídos, barulhos, e através disso ele começava a buscar respostas. Então, ele tinha alguma pergunta, aí ele fazia, a quantidade de vezes que batia a mesa era para sim, para não. Aí, conforme o tempo foi expandindo ainda mais o vocabulário, eles colocavam, por exemplo, um papel com uma letra do abecedário completo, o alfabeto, e aí o som ou a batida ia para determinado ponto, um objeto. E aí eles conseguiram criar coisas mais vastas. E Kardec, nessas consultas que ele fazia entre vários médiuns, né, uma delas ele percebeu que era uma jovem que fazia esse efeito da psicografia e percebeu que tinha um livro escrito muitas coisas ali, tanto nas perguntas que ele fazia, e ele notou que o conteúdo que aquele livro tinha é muito grande. Então, através disso, ele teve essa ideia de começar a elaborar essa codificação para o Livro dos Espíritos, que surgiria em 1857. Então, através de perguntas e respostas que ele foi fazendo para vários espíritos. Em um certo momento, uma colega de Kardec, né? Essa mesma garota, na verdade, colega, essa garota, essa médium, chegou a falar com Kardec, que estava psicografando, e estava escrito assim, Kardec perguntou para ela quem seria o meu espírito amigo, né? Espírito familiar, como eles chamavam na época. E ali mostrou que o espírito de verdade seria, ele mesmo se intitula assim, meu nome no Livro dos Espíritos mostra isso. Ele pergunta, por que o seu nome é espírito de verdade? Porque é a verdade que eu busco. E aí o espírito fala, também. E aí começamos a criar esse caráter da analogia da codificação. Então, através dessa busca que Kardec começou a fazer esse estudo mais vasto, ele começou a entender. Então, por que em si essas modificações, esses ensinamentos? Porque a doutrina espírita, ela já é antiga. Não era conhecida como doutrina espírita, claro, mas com o decorrer de milhares e milhares de anos, a história da humanidade sempre se falou sobre espíritos, sempre se falou sobre manifestação, sempre teve aparições. Então, Kardec, de certa forma, ele veio trazer isso, só que de uma maneira mais clara, mais coesa. Então, é justamente porque ele deixa uma definição muito interessante aqui na Gênese, que ele diz assim, ó, definimos o sentido de revelação. Por que revelação? Que revelar do latim significa revelare, que significa tirar o véu. Porque é algo que já existe, é algo que já existia. Kardec não criou a revelação. Os espíritos só trouxeram para ele algo que já existia. Então, ele apenas pegou esse conhecimento, esse método de estudo que ele fez, que é interrogando vários espíritos, e através deles vendo o que uma informação batia com a outra. E através
desse interrogatório que ele fez com diversos espíritos, ele conseguiu criar essa conclusão de informações. Então, através disso, foi passando-se mais tempo, né? E ele foi trazendo-se várias outras obras. E também as revistas espíritas, onde ele trazia semanalmente o que acontecia na federação e no Centro, né, de Estudos Espíritos lá de Paris, federação entre aspas. E assim ele foi trazendo mais ensinamentos. Mas em si, o Consolador, ele foi feito por Kardec, justamente porque não foi Kardec quem trouxe essas informações. Foram vários espíritos de diversos tipos. E ele notava as distinções de cada espírito, porque como fundamentar? Tem até uma outra parte que diz aqui na Gênesis que fala assim: como poder tirar a autoridade, né? Se a autoridade dos ensinamentos dos espíritos, se eles são infalíveis às superioridades da humanidade. Então, como nós poderíamos tirar uma conclusão coesa? Então ele fazia uma prévia análise, porque não são todos os espíritos que sabem tudo, que fique bem claro. Os espíritos não sabem tudo. Muitos acham que quando se desincorporarem, né? No caso, quando nós desencarnarmos, muitos acham que vieremos com conhecimento extremo. Não, nós vieremos com o mesmo conhecimento que nós temos agora. E consequentemente de algumas vidas também anteriores, mas ainda não vai estar tão claro, só com o decorrer de mais tempos que nós iremos revelar, né? Liberar esse conhecimento. Mas Kardec usava esse método de pesquisa com vários espíritos para justamente conseguir buscar um conhecimento mais coeso entre eles, porque, como todos nós sabemos, os espíritos são apenas as pessoas que morreram. Então, possuem os mesmos conhecimentos. Então, uma pessoa ruim vai ter o mesmo conhecimento, um ignorante, o mesmo conhecimento que ele tinha em vida. Então, muitas vezes eles traziam essas mentiras para o Kardec, contavam coisas que eles achavam da própria ideologia deles e não entendiam. Então, o Kardec, por exemplo, fazia algumas perguntas em relação sobre a morte e eles falavam que eles entendiam. Então, era uma forma também sucinta de identificar. Como eu posso, então, identificar um espírito que fala de uma forma, que fala de outra? Como eu vou saber se ele é superior ou inferior? Através justamente da linguagem. Um espírito inferior, ele não consegue se comunicar de forma clara. Ele geralmente começa a se enrolar, começa a acrescentar coisas, e ele nunca esclarece e chega ao ponto em si que nós queremos. Os espíritos superiores não, eles já são diretos. Eles já conseguem sintetizar um ensinamento em poucas palavras. Tanto é que os espíritos puros têm a maestria disso. Não é à toa que as parábolas de Jesus seriam justamente isso. São conhecimentos vastos de bilhões e bilhões de anos, sintetizados em ensinamentos curtos, pequenos, para que possam ser assimilados. É igual tentar explicar um assunto complexo para uma criança. Você não pode explicar de uma forma tão branda, tão vasta. Você tem que explicar de forma sucinta, simples. É assim que Jesus trazia esse conhecimento. E por isso que foi necessário essa passagem de vários e vários anos. Porque como até a Bruna acrescentou aqui, né? Teve um amadurecimento dos seres. E com o decorrer do tempo também, como nós vemos até hoje na evolução do Espiritismo, o Espiritismo foi evoluindo, foi amadurecendo. Tanto até que não temos mais a necessidade de comunicações através de fenômenos físicos. Então, por exemplo, movimentar um lápis ou fazer barulhos, isso já não acontece mais, porque já amadurecemos o nosso conhecimento. Então tem muita gente que vai nos centros espíritas e espera ver isso. Espera ver o que? Coisas batendo, coisas se movendo. As manifestações com esse conhecimento, com esse cabedal, que nós fomos aprimorando com o decorrer do tempo, não tem mais necessidade de algo tão rude, tão rudimentar. Na época de Kardec era necessário, por quê? Porque ainda estava no princípio, era para chamar a atenção das pessoas. Tanto até que o Espiritismo também teve precursores em outros países, como os Estados Unidos, com o caso das irmãs Fox, que faziam muitos ruídos, muitos barulhos na casa delas, aconteciam muitas manifestações físicas. Então, aí começamos a entender que não foi através de um ponto, mas sim diversos, sempre foi algo presente. E como até mostra na Gênesis, foi tirado esse véu que nos ocultava. Porque todas as manifestações sempre foram presentes.
Então, trazendo isso, o espírito de verdade depois ia se revelando, era um espírito familiar, porque Kardec, para quem não sabe, ele é um dos discípulos, ele é um dos apóstolos, né? É um dos seguidores de Jesus. E ele justamente já veio com essa missão de trazer a codificação, conciliando tanto a ciência e a espiritualidade. Porque uma das grandes problemas que o homem tendia a fazer era conturbar o ensinamento, tentar trazer ele para a sua relação, para a sua codificação. Tanto até que com o decorrer do tempo, a Bíblia sempre foi sendo alterada, sempre foi sendo modificada. Por quê? Para o interesse da pessoa a quem aquele público era predestinado. Então, por exemplo, se era para um tipo específico de religião, eles alteravam. Ah, não, então vamos fazer uma pequena alteração para seguirem o que nós queremos, entende? E com esse decorrer do tempo, com esse cabedal de conhecimentos que foi passando, sempre era se mostrado muito esse afastar, esse deslocamento entre ciência e religião. Porque a religião começava a ensinar uma forma. E os homens começavam a transmitir de forma errada o conhecimento que Jesus trazia. Tentando buscar o que? Trazer através deles, né? Que justamente é o que a Bruna colocou, uma fase de um fenômeno de estudos científicos. Porque no passado, como Jesus havia mencionado, ainda não tinha esse cabedal de conhecimento para poder conciliar a ciência e a religião. Até tinha, mas o povo não entenderia. Então foi necessário esse amadurecimento, esse conhecimento mais vasto sobre a ciência, sobre fenômenos, como o próprio magnetismo, é muito dito, principalmente nas revistas espíritas, por próprio Kardec também, que o magnetismo não era algo sério. Se você fosse numa época muito remota e falasse sobre uma propriedade magnética que movesse, que gerasse um campo e que movesse objetos, as pessoas achariam que você é louco. Igual o Sol. Todo mundo achava que a Terra era o centro do universo, mas não. A Terra é um planeta que está num sistema solar e o Sol, sim, que é o centro. E essas questões, esses conceitos que tiveram que ser aprimorados com o decorrer do tempo. E o Espiritismo vem justamente fazer o quê? Tem esse caráter de unificar, de fazer essa junção de conhecimentos. E com o decorrer disso, por isso que nós notamos que muitos fenômenos são explicados, muitas aparições. E aí, conforme esse tempo, Kardec foi tentando traduzir esse conhecimento, porque como ele já era um cientista e já tinha um vasto entendimento sobre isso, um grande pedagogo, né, no caso, ele poderia trazer esse entendimento conciliado com os dois. Então tinha que ter todo esse amadurecimento, esse cabedal. E Jesus, alguns acham que Jesus é o Espírito de verdade, outros acham que não. Então é um assunto que eu não vou tentar aprofundar, porque tem essa divisão no Espiritismo. E é justamente, também como a Bruna falou, né? Que justamente no Evangelho segundo o Espiritismo com um caráter mais religioso, né? Tentar trazer essa explicação dos Espíritos. Um caráter mais moral. Foi justamente isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec tentou trazer como explicação. Mas o caráter moral, porque se vocês forem prestar atenção, ele nunca tenta se aprofundar no contexto de explicar como os fenômenos que Jesus fazia. Muitos buscam tentar explicar, não, como Jesus andou pelo mar, pelas águas, né? Como Jesus curava. Nós temos essa breve explicação através do próprio Espiritismo, com as propriedades, tanto magnéticas do perispírito, das emanações energéticas, temos esse entendimento, e principalmente da natureza de Jesus, que ele é um espírito puro, é um espírito que está num nível tão vasto, mas tão grande, que ele tem essa conexão direta com Deus. Então, justamente por conta disso, que nós entramos nesse contexto de religião, filosofia e ciência. Porque o Espiritismo, ele vem fazer essa junção de tudo, mostrar que tudo está unificado. Vem traduzir as palavras do Evangelho, tentando unificar. Não estou dizendo que as outras religiões não estão erradas. Ao contrário, todas deveriam se unir em um conceito só. Todas estão certas, como eu disse. O fundamental de todas as religiões é trazer o bem do ser. É trazer a melhora do indivíduo. Porque é através da melhora que conseguimos consolidar nossos entendimentos para o futuro. Então, a melhora do ser é o princípio de tudo. Tanto até que no próprio conceito da evolução é isso.
E essa é um dos caráteres do Espiritismo, né? Da introdução do Espiritismo. É tentar nos mostrar, nos revelar esse ensinamento. Todas as religiões tiveram suas revelações, todas. Só que, embora, né, cada uma trouxe da sua forma. Embora muitas estivessem ainda longe de haver conhecimento de toda a verdade. Então, algumas tentaram trazer um entendimento com a base do que eles entendiam na época. Então, esse era um dos problemas que se possuíam. E aí acabavam conturbando, buscando para o seu próprio ponto de vista. E, bom, é por meio dessa elaboração que é justamente que o Espiritismo ele exerce esse novo modo, com ciências positivas que provam, porque com o decorrer de muito tempo o povo não quer mais, a população, né, com esse entendimento, com esse amadurecimento das pessoas, queriam explicações plausíveis, não queriam algo sintético, não queriam algo curto, não queriam conhecimento raso. Queriam algo aprofundado, explicar. Certo? Então, se você fala dessa forma, por que os outros falam que não é assim? Porque a ciência nos mostra de outra forma. Então, o Espiritismo vem com essa missão de justamente nos ensinar, nos transportar e nos mostrar essa nova perspectiva, esse amadurecimento. E há muitos relatos também, principalmente nas obras póstumas de Kardec, que ele fala mais sobre essa parte da codificação. Que ele explica mais, principalmente da parte do Espírito de Verdade, como começou os trabalhos, que ele ia e fazia essas experimentações. E é esse contexto que temos que adentrar nesse início. Que o codificador veio, porque Jesus disse que iria trazer o Consolador. Ele deixa claro que não seria ele, mas que vos faria lembrar de tudo o que ele havia ensinado. E o Espiritismo é justamente isso, através do Espírito de Verdade. E quem era o Espírito familiar de Kardec, que justamente deixou isso bem implícito para ele no Livro dos Espíritos. Sim, eu também tenho esse conceito de liberar sua verdade, que era a dúvida do Kardec, né? Por que o nome verdade? O Espírito fala assim para ele. Também a verdade que eu busco, Kardec pergunta para ele. O seu nome é por decorrente da verdade que eu busco? Ele fala, também. Ele deixa de forma implícita, mas nós sabemos que depois, posteriormente, em outras comunicações, deixa mais explícito que o Espírito de Verdade seria Jesus. Mas ainda não podemos adentrar muito profundo sobre isso, porque tem esses contextos que é meio divisório esse assunto na doutrina. E assim continua o ensinamento. Então, com esse amadurecimento, o homem pode ir entendendo mais, compreendendo mais. Bom, então é basicamente isso. Que esse princípio tem muita coisa a mais para a gente adentrar, mas como é o primeiro dia do estudo, eu vou tentar resumir um pouco mais o assunto, e nos próximos eu pego mais pesado, eu coloco acrescentar coisas a mais, né? Então, eu agradeço a todos vocês que estão aqui, que participaram. E bom, vamos fazer uma prece final, e logo em seguida, se vocês tiverem alguma necessidade, por exemplo, alguma dúvida, alguma pergunta que vocês têm, podem fazer em relação ao assunto, tá? Então vamos fazer uma prece final com uma Ave Maria. Então vamos começar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado a todos que participaram. Lembre-se, quem trouxe água fluidificada pode beber ela. Novamente eu faço essa explicação porque muitas pessoas entraram agora. Por que água fluidificada? Por que não só no Evangelho no Lar? Porque, como eu disse, não é a leitura do livro que vai fluidificar a água. Não é o tipo de livro ou ritual. São os espíritos que estão ao nosso redor. A equipe espiritual que está tratando de todos nós. Tanto que estão assistindo como aqueles que estão necessitados. Então eles fluidificam a água e vocês podem bebê-la, tá? É um remédio para auxiliar vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever. Podem trazer mais perguntas aqui. Se eu também não fui muito claro em algum assunto, podem escrever que eu também posso trazer ele para o próximo estudo. Acrescentar coisas a mais. Porque como esse tema inicial ainda é sobre o caráter da revelação, né? Como a doutrina, por que o Espiritismo é a continuação, é o Consolador.
Então, é ainda um início, é ainda uma introdução. Aí, no próximo tema, nós iremos falar sobre justamente Deus. Quem é Deus? O que é Deus? Aí, começaremos no segundo capítulo. Se vocês quiserem também que eu acrescente mais coisas para esse capítulo, podem escrever. Como eu disse, se tiver alguma dúvida, se eu não coloquei, não fiz uma colocação certa sobre algum assunto, podem escrever, fiquem à vontade. Ou tiver alguma dúvida, eu posso trazer ou responder agora, e se eu não souber, eu trago posteriormente. Eu estou longe de ser o dono da verdade, ainda estou aprendendo, sou um aprendiz também. Todos nós somos aprendizes da vida, sempre estamos constantemente aprendendo. Então, novamente, muito obrigado a todos vocês que participaram. Como eu disse, foi ainda algo mais inicial, como é a nossa primeira aula aqui, nossa primeira palestra sobre o estudo da Gênese. Então vai ser algo mais inicial, para que aí sim possamos acrescentar mais coisas. Exatamente, Bruna. Como eu disse, eu acabei de citar, é ainda a primeira aula, então eu não quis adentrar tantos assuntos de outros livros. Como geralmente eu tenho tendência de fazer, acompanhar, por exemplo, falar alguns livros do Emmanuel, alguns livros do Emmanuel, do André Luiz, entre outros autores, né? Mas os próximos vai ser algo mais elaborado, com mais conteúdo. Como eu disse, é a primeira aula, então vamos começar com algo mais básico. E tem vários livros onde vocês também podem encontrar. Por exemplo, tem o próprio livro do Kardec, que está escrito o nome Kardec. Não é o livro dele, mas é interessante. Kardec era a reencarnação de um apóstolo de Jesus. Olha, assim, pelo contexto que se dá para entender, sim e não, ao mesmo tempo. Seria mais um discípulo dele. E também, é um pouco complicado esse assunto também. Mas sim, em poucas palavras, assim, ele tinha uma conexão muito grande com Jesus. Tá? Até que ele, próprio espírito de verdade, diz que era um espírito familiar dele. Mas acredito que sim, poderia ser um dos apóstolos. A Marlete, se deu para você entender, Mena. Marlete Possamay. Não fui educada na doutrina espírita, mas estou aprendendo muito com você e a Cíntia. Muito obrigado, Marlete. É interessante isso, é interessante ver pessoas de outras religiões. Eu também vou ao Vasco, conheço, já frequentei várias religiões, e eu acho interessante esse cabedal que nos traz. Que muitas pessoas de diferentes religiões vêm aqui para o Espiritismo e aprendem e veem coisas diferentes. Mas que tudo em si está ligado em um só pensamento. Exatamente, é como a Bruna disse, Kardec era um espírito muito bem preparado, porque ele já veio trazido para essa missão. Ele já era um apóstolo, né, no caso. Acredito que sim, acredito que Kardec era um apóstolo, pelo que dá muito a entender por várias obras, que também já deixam meio implícito isso, ele era um apóstolo. E ele veio dar esse complemento, essa continuação desse ensinamento. Mas não eram 12 apóstolos que seguiam Jesus? Sim, 12 apóstolos. Mas, com o decorrer do tempo, também vieram os discípulos. Os discípulos, muitos deles, que trouxeram vários ensinamentos e que eram seguidores dos apóstolos também. Então, um deles poderia ter se reencarnado com o decorrer de várias vidas, e como Judas. Muitas pessoas se perguntam: o que aconteceu com Judas? Porque Judas cometeu suicídio após, né, todo esse peso que ele teve na consciência dele por ter traído o mestre. Que de certa forma ele não traiu para tentar fazer o mal para Jesus. Ele não queria que Jesus morresse, como nós havíamos citado no início. Judas, ele morreu, ele desencarnou, né? Ele estava lá numa situação complicada por decorrente do suicídio, e Jesus buscou ele no local onde ele estava. E o próprio Jesus diz que, está próprio mostrado que Judas se reencarnou como Joana d'Arc para cumprir essa missão dele. Ele já está bem agora. Vamos falar de Judas, mas Judas já pagou a pena que ele tinha que pagar. Os erros, óbvio, ele vai voltar a reencarnar, porque ele ainda não é um espírito puro. Só Jesus que não precisa. Mas não sabem quem é? Olha, Mena, eu acho que isso é uma pergunta bem interessante. Especificamente, não temos essa informação. Quer dizer, eu vou fazer uma pesquisa. Eu não tenho essa informação, né? Então,
Eu achei interessante essa pergunta que você fez. Achei muito boa. E eu vou deixar aqui claro para você qual dos apóstolos era em si. Então, no próximo estudo da Gênesis, eu trago a resposta dessa pergunta para você. Porque, até a Bruna falou, títulos e nomes não têm importância para saber quem ele era. O importante é o ensinamento que ele traz. É esse ensinamento que ele está nos ensinando. Leon Denis também era um que veio trazer. Eu ia na evangélica, mas parei, pois o pastor só visa o dinheiro. Aparecida, isso é muito casos e casos, né? Tem muitos pastores que são bons, como eu disse. Isso está em todas as religiões. Infelizmente, quando nós envolvemos o elemento humano nisso, acaba conturbando para a sua própria vontade. Existem muitas pessoas boas de todas as religiões, mas infelizmente existem aqueles que visam apenas a si próprios. Mas nenhuma religião é melhor ou pior que a outra. Algumas esclarecem mais, outras menos, mas tudo faz parte de você. O que, se ela puder mudar você como indivíduo, já está fazendo algo muito grande. Mena, eu que agradeço as perguntas, eu fico muito feliz. Então, semana que vem eu trago para você essa resposta para o nosso capítulo 2, onde eu vou acrescentar mais coisas. Se vocês também quiserem, podemos fazer o outro método, é como essa é a primeira aula, né? Então, eu queria ver como vocês preferem, assim, só eu falando, ou vocês preferem um bate-papo entre mim, por exemplo, a Bruna, a Cíntia, debatendo sobre o assunto também. Se vocês preferirem. Exatamente. A espiritualidade sempre foi focada em vários candidatos com o decorrer do tempo. Então, nossa, Portugal, legal. Bom, então, muito obrigado a todos que vocês estão aqui, que participaram. Eu agradeço de verdade essa oportunidade de vocês estarem aqui. E por eu poder estar conversando com vocês, estar tendo esse diálogo, essa explicação. Como eu disse, se eu não fui muito conclusivo, escrevam nos comentários, eu vou responder posteriormente. Se tiverem dúvidas, escrevam nos comentários, eu respondo após a conclusão aqui. Estou sempre de olho nas respostas. Se eu não conseguir responder no dia ou em alguns dias, é por conta de alguns problemas, mas eu vou responder. Mesmo que demore, mas eu vou. Então, muito obrigado a todos. Abel, Bruna, Elvira, a todos, Mena, todos participaram aqui. Eu não vou conseguir citar o nome de todos, mas muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a todos, que tenham um ótimo final de semana. E nos veremos na próxima aula com o capítulo 2. Interessante, Nelson, exatamente. Posso trazer os 3 para ver como vai ficar no próximo. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, um grande abraço e paz a todos.